Você sabia que tem várias pessoas que sofrem de dependência emocional e não sabem, nem se dão conta disso? Esse é o assunto que eu quero conversar com você nesse episódio do podcast Saindo da Escuridão. Às vezes você pode ter sido abandonado quando criança, seus pais podem ter se separado, ou até mesmo, infelizmente, algum deles pode ter falecido, e isso gera um buraco. Isso gera uma marca emocional muito forte. Porque quando a gente acredita que a gente foi abandonado, ou até mesmo quando a gente é abandonado, a gente cria na nossa mente, no nosso subconsciente, vários tipos de marcas emocionais. Pode ser que você acredite que você tem que fazer de tudo para agradar. Pode ser que você não saiba dizer não. Você diz sim para todo mundo. Ou até mesmo pode ser que você se cobre demais. Talvez você tenha aquela síndrome do perfeccionismo, que você tem que fazer tudo perfeito para que você possa realmente ser aceito ou possa ter aprovação. Tudo isso são marcas emocionais que faz com que a gente tenha um comportamento na vida adulta. E como eu disse, às vezes você pode ter passado por essas coisas que eu citei, às vezes teus pais não se separaram, mas um deles era ausente, às vezes, infelizmente, até os dois deles eram ausente. Então, o que acontece com essa criança? Ela acredita que é culpa dela, ela acredita que ela não é boa o suficiente, ela acredita que ela precisa agradar os outros a qualquer custo para compensar aquilo que ela não teve. E olha só que interessante, quando a gente está apaixonado assim, a gente tem a tendência a se doar para aquela pessoa, né? a realmente querer entregar o nosso melhor para aquela pessoa. Isso aí não tem problema nenhum. Mas existem alguns tipos de comportamento que daí sim você vai descobrir se você é ou não dependente emocionalmente. Porque uma coisa é a gente realmente se doar por aquela pessoa que a gente ama. Isso aí com certeza, o amor entre duas pessoas envolve muito isso. Mas quando você se doa muito mais para aquela pessoa o tempo todo, aquela pessoa, às vezes, você cai nas mãos de uma pessoa manipuladora, de uma pessoa mesquinha. Isso aí é um traço que normalmente você é uma pessoa dependente emocionalmente. Porque, infelizmente, parece que pessoas que têm dependência emocional, parece que elas são um imã para pessoas manipuladoras, para pessoas que são mesquinhas, para pessoas controladoras, e a gente sempre acha que está errado naquela relação. Ou a outra pessoa convence a gente de que nós estamos errados. Isso aí é justamente devido a certos padrões, certas marcas emocionais ou até mesmo traumas na tua infância e na tua adolescência que pode ter gerado esse comportamento. Porque quando a gente aprende algo negativamente, ao invés da gente ter dentro da nossa família amor, amparo, compreensão, carinho, a gente não tem isso, a gente começa a perceber o quê? Que a gente precisa correr atrás para ser aprovado. Você precisa correr atrás para ser amado, para ser amada, e isso faz com que você entre numa busca frenética por validação. E essa busca frenética por validação cada vez mais faz com que você atraia péssimos relacionamentos. Péssimos relacionamentos. Não só no relacionamento amoroso, mas no seu relacionamento com amizades também. Algumas pessoas se doam tanto para outras pessoas, para os amigos, estão sempre de prontidão. Sabe aquela pessoa que está sempre, ela diz sim para todo mundo, né? Ela está sempre ali disposta a ajudar, disposta, né, a fazer o que ela precisa para poder ajudar aquela outra pessoa, mas quando chega a sua vez, parece que ninguém está ali. E por quê? Porque você educou essas pessoas assim. Os seus comportamentos, eles educaram as outras pessoas a te verem dessa maneira, como uma pessoa que está disposta a todo momento, que está ali a todo momento, que vai ajudar a todo momento. Sabe aquela tia que todo mundo liga, liga para tia, para fulana, ela vai vir aqui, ela arruma tudo, ela ajeita isso, ela faz aquilo, ela faz não sei o quê. Então, você vira essa pessoa.
Você vira essa pessoa que está à disposição para tudo. E a pessoa que está à disposição para tudo, ela também não está à disposição para ela mesma. E aí você começa a se deixar de lado e começa a colocar as outras pessoas na frente das suas necessidades, das suas vontades, e muitas vezes você acaba doando até aquilo que você não tem. E o que acontece? Como eu falei, às vezes quando você precisa de alguém, essas pessoas não estão ali. E é justamente por quê? Porque você atrai um tipo de pessoa que às vezes só precisa de você quando ela tem algum tipo de necessidade. E aí eu te pergunto, como que você se sente quando você precisa de alguém e alguém não está ali para você? Você não se sente magoado, magoada? Você não sente que tem algo errado com você? O que eu fiz de errado? Poxa, mas eu faço tudo pelas pessoas e quando eu preciso ninguém faz por mim. Por que será? Porque na sua infância você não teve esse amor. E agora você busca desesperadamente por esse amor, por essa validação. E com certeza você não pode mudar o seu passado, de maneira nenhuma. Não tem como você mudar o seu passado e fazer com que aquelas coisas não acontecessem, que seus pais não se separassem, que você estivesse mais presente na tua vida. Não tem como você fazer isso. Só que uma coisa eu te garanto, a partir do momento em que você acolhe aquela criança que passou por isso, aquela criança que não se sentiu amada, a partir do momento que você leva amor, cuidado, carinho, acolhimento para aquela criança, tudo começa a mudar na sua vida. Porque existe uma coisa, o nosso cérebro mais primitivo, que é o cérebro reptiliano, ele registra absolutamente tudo que acontece na sua vida. E o que isso faz? Além dele registrar tudo, ele ainda é atemporal. O que aconteceu com você há 10, 15, 20 anos atrás, para essa parte do cérebro é sempre agora. Muitas vezes a gente acredita que está no comando, mas quando a gente percebe que a gente tem uma reação muito mais rápida do que o próprio pensamento, lógico, vamos dizer assim, a gente começa a perceber que não somos nós que estamos tomando aquela decisão. É aquela criança ferida. É aquela criança que recebeu aquele não. É aquela criança que disse que você não faz nada direito, que ouviu, aliás, que você não faz nada direito. É aquela criança que ouviu que você não faz mais do que obrigação. Que os pais não validaram quando você tirou uma nota boa, quando você fez algo bom. Ou às vezes você só era validado se você era educado, se você era educada, se você era, aquela é uma criança boazinha. E aí você se obrigou a ser aquela criança boazinha até hoje. Talvez você tenha 20, 30, 40 anos, eu não sei, mas você continua sendo aquela criança boazinha até hoje. E é muito importante nós sermos bons, seres humanos bondosos. Agora, quando a gente tira das nossas necessidades para suprir as outras pessoas, aí normalmente é um indício muito forte que você sofre de dependência emocional. E você vai continuar a levar esse comportamento para a sua vida, para as pessoas que estão à sua volta, no seu relacionamento, e você não vai conseguir ter um relacionamento saudável. Nem com outras pessoas, nem consigo mesmo, porque você dá mais valor para as outras pessoas do que para você. Você dá mais valor em ajudar as outras pessoas do que para você mesmo. Por quê? Porque você não teve esse valor. Você não aprendeu a se valorizar e automaticamente você tem essa busca insana de querer ajudar os outros porque eles vão me validar. Você vai receber essas migalhas, só que essas migalhas elas não preenchem. E você continua repetindo esse comportamento várias vezes no seu dia. E o que isso faz? Como eu disse, você tem péssimos relacionamentos. Acaba atraindo essas pessoas erradas, as pessoas te machucam e você perdoa e perdoa e perdoa, até que quase chega um momento que você realmente não aguenta mais. Mas algumas pessoas passam por isso por anos. Continuam repetindo os mesmos padrões, continuam perdoando tudo que acontece com ela,
quando fazem coisas erradas com ela. Mas eu vou falar uma coisa para você. Se você tem esse padrão, se você ouviu essas frases e você diz para você mesmo também que você não é bom ou boa o suficiente, que você não é capaz, que você precisa, né, ter um comportamento X para poder ser aprovado, você não conseguiu encontrar valor em você mesmo. E aí eu falo para você, quem que passou por isso? Em que fase da sua vida você passou por isso? Foi na sua infância? Foi na sua adolescência? Como que aquela criança que foi abandonada, que os pais se separaram, que foi criada pela avó, que deixou com os tios, com não sei quem que é aquela criança? Em que período ela passou por isso? Quais foram as frases que você ouviu? Você ouviu que você não fazia nada direito? Que você não ia ser ninguém? Que não importasse o que você fizesse, você nunca ia conseguir? Que você tinha que ser aquela criança boazinha o tempo todo? Quem que disse isso para você? Quando que você ouviu isso? Se pergunte, e aí eu falo para você uma coisa. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu quero que você faça um exercício. Eu quero que você olhe para aquela criança, você de hoje. Olhe para aquela criança que passou por aquilo. Talvez ela esteja no canto, talvez ela esteja magoada, talvez ela esteja se sentindo triste, talvez ela se sinta sozinha. Mas eu quero que você observe aquela criança. E o que você faria se você visse uma criança passando por isso hoje? Imagina que você vê uma criança que está passando por isso, que está se sentindo sozinha, está se sentindo com medo, está se sentindo desprotegida. O que você faria por aquela criança? O que você falaria para ela? Talvez você daria um abraço nela, talvez você falaria uma palavra de amor, talvez você diria para ela, você não está sozinha, não se preocupe, eu vou cuidar de você, eu vou te ajudar, eu te amo. Pare para pensar. Agora imagina o seguinte, imagina você é aquela criança. Você se associa àquela criança, você volta lá atrás, naquela criança que passou por isso. E aí agora você imagina vindo esse seu eu do presente e te acolhendo, dizendo para você que você não está sozinha, que você é amada, que eu vou cuidar de você, não se preocupa, eu estou aqui para você. Eu vou levar talvez o amor que você não recebeu, eu vou levar esse amor para você, pois você é importante, você merece esse amor. Assim como você doa esse amor para os outros, você merece esse amor e eu vou dar ele para você. Eu vou cuidar de você. E você decide cuidar dessa criança interior sua que está machucada. Você decide dar as mãos para ela, deixar ela segura, deixar ela se sentir amada. E você faz isso. Imagina você fazendo isso. Como que essa sua criança interior ela ia se sentir? Se bota no lugar daquela criança. Como aquela criança ia se sentir se isso tivesse acontecido com ela? E sabe uma coisa interessante? Você pode fazer isso com ela. Você não pode mudar o seu passado, mas você pode ressignificar. Você pode mudar a forma como você vê o teu passado. Às vezes você olha para o teu passado e fala, ai, coitadinha de mim, eu não tive isso, não tive aquilo. Ou talvez você sinta raiva daquela criança. Tudo isso pode acontecer. Talvez você culpe aquela criança por quem você é hoje. Só que saiba de uma coisa, enquanto você não acolher aquela criança, enquanto você não amar aquela criança vai continuar gritando dentro da tua cabeça. Ela vai continuar atraindo essas pessoas. Porque, como eu falei, muitas vezes a gente age de forma inconsciente. A gente acredita, o ser humano acredita que ele é inteligente e bom o suficiente para tomar as próprias decisões. Só que muitas vezes, como eu falei, seu cérebro reptiliano registra absolutamente tudo e ele é atemporal. Então, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, que você ter, numa briga calorosa, ter falado algo que você não queria e depois você se arrependeu. Por quê? Porque essa parte do cérebro reptiliano, a parte mais primitiva, é que respondeu por você. Às vezes é aquela criança com 6, com 4, com 8, com 10 anos de idade
que assume o controle na maior parte da tua vida e você não percebe, é inconsciente. Mas eu te garanto que cada criança que você acolher, que se sentiu abandonada, que se sentiu triste, que não se sentiu amada, que se sentiu às vezes rejeitada, ou até mesmo foi abusada de alguma maneira, quando você acolhe aquela criança se torna mais forte, aquela criança se torna grata a você por você ter tirado ela daquele estado, por você ter levado amor para aquela criança, por você ter levado carinho por aquela criança. E eu te digo com certeza, isso é uma das maneiras mais eficazes de você conseguir ressignificar momentos da sua vida. E eu atendo vários pacientes que eles repetem padrões de infância, às vezes padrões dos pais. E olha que interessante, os pais tinham aquele comportamento e aquela criança cresce e passa a repetir aquele mesmo comportamento e nem percebe, porque como eu falei, não é consciente, é inconsciente. E a maior parte dos nossos traumas, marcas emocionais, a maior parte, não todas as nossas marcas emocionais e os nossos traumas, eles estão presos no seu subconsciente. E o seu subconsciente, ele entra em ação todos os dias da sua vida. Absolutamente todos os dias da sua vida, ele está presente. Nas suas decisões, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e no seu comportamento. Então, quanto mais você ressignifica, é uma frase de Epictetus que eu gosto muito, não é o que aconteceu com você, mas o que você faz com o que aconteceu com você. E aí imagina que você pega e aquela criança sofrida pegou raiva dos pais. Pegou raiva dos pais. Aí o que vai acontecer? Ela vai ter medo de se relacionar. Ela não vai confiar nas outras pessoas quando ela for adulta. Então, cada coisa, ela tem uma influência muito forte em quem você é hoje. E a sua infância, se você hoje é um adulto machucado, é um adulto ferido, é porque aquela criança está machucada, aquela criança está ferida. E enquanto você não acolher aquela criança, não levar o que aquela criança precisava naquele momento, aquela criança que está aí no seu subconsciente gritando para você todos os dias, enquanto você não fizer isso, ela vai continuar sofrendo e você vai continuar sofrendo. Você vai continuar atraindo relacionamentos tóxicos. Você vai continuar atraindo pessoas que só querem abusar de você, só querem que você diga sim para elas. E cada sim que você diz para os outros, existem vários nãos que você acaba dizendo para você. E essa dependência emocional, ela não acaba enquanto você não acolher essas crianças. Ela não acaba. Infelizmente não acaba. Mas pode ter certeza, cada passo que você dá para que você possa ressignificar, para que você possa acolher, para que você possa levar uma palavra, um amor, um carinho, um abraço para essas crianças feridas dentro de você, cada momento desse vai te tornar mais forte, vai te tornar mais confiante, vai fazer com que você tenha uma autoestima melhor e mais forte. Porque às vezes você pode se olhar no espelho e não gostar do que você vê. E se você olha no espelho e não gosta do que você vê, é porque realmente existe uma falta de amor próprio, de autoestima. Falta você levar valor para você. Falta você levar amor para você mesmo. Para algumas pessoas isso é um processo muito difícil. Eu sei muito bem disso porque eu atendo várias pessoas, minha especialidade é traumas, ansiedade, depressão. Eu trabalho com esse tipo de problema. E eu vou te dizer, não existe pessoa no mundo que não tenha problema, não existe pessoa no mundo que não passou por algum trauma ou algum tipo de marca emocional. O maior problema é as pessoas não buscarem ajuda ou não buscarem se autoajudar. E se autoajudar é você se acolher. É você acolher aquela criança interior. Porque eu te digo, o reflexo de tudo que nós somos hoje é o reflexo do que a gente aprendeu
na nossa infância. Eu vou te dizer, eu tinha muito problema de baixa autoestima. E eu tinha também esse problema que eu tinha que ficar ajudando os outros, eu tinha que fazer tudo pelos outros para que eu pudesse ser aceito. E às vezes as pessoas não me aceitavam, mesmo assim eu me sentia mais frustrado, me sentia mais agoniado, me sentia menor ainda. Mas por quê? Porque eu estava doando esse amor para a pessoa errada, doando o meu tempo, doando o meu sim para a pessoa errada, que não era para mim. E quando eu me acolhi, quando eu percebi isso, eu falei, cara, eu preciso acolher aquela criança que não recebeu o carinho que devia. Eu tenho que acolher aquela criança que para ela ser aceita, ela tinha que fazer tudo certinho, que para ela ser amada, ela tinha que ir bem na escola, não podia ter erros, ela tinha que tirar notas boas, ela tinha que ser boa. Mas boa para quem? Se ela não recebia acolhimento, ela só era validada se ela fosse uma criança boazinha, se ela fosse uma criança educada, se ela fosse uma criança que queria ver o mundo com próprios olhos, ela não podia, porque aquilo era errado. Isso que você está fazendo é errado, mesmo não sendo. Nós, seres humanos, aprendemos através dos nossos erros também. Mas quando a gente é podado, quando a gente é reprimido, quando a gente é mal amado, a gente tende a repetir determinados padrões, ou então, como eu falei, se doar para os outros incessantemente e deixar a gente de lado. Enquanto você deixar você de lado, você não vai conseguir se amar. Enquanto você continuar deixando você de lado, você não vai conseguir ter autoconfiança. Talvez você sofra até de ansiedade por causa disso. Talvez você esteja em depressão por causa dessas coisas que aconteceram. Talvez você entrou em depressão porque, novamente você precisou de ajuda. Quando você mais precisou de ajuda, depois de tanto você ter ajudado as outras pessoas, ninguém estava ali para te ajudar. Mas justamente por causa disso, porque aquela criança está ferida, aquela criança está machucada. E todos nós temos algum tipo de padrão nesse sentido. A maior parte do ser humano tem esse tipo de padrão. Isso eu percebo com cada atendimento que eu faço. Eu entendo e percebo mais forte ainda que sim, que o mundo que nós vivemos hoje é um mundo infantil por causa disso. Porque as pessoas, elas vivem presas emocionalmente e, como eu falei, inconscientemente na infância. Na sessão que eu fiz com o Rafael, já na primeira sessão, ele me fez ver o quanto que eu ainda estou repetindo alguns padrões lá da minha infância. E como isso tem impactado nas minhas decisões, mesmo eu achando que tá tudo certo, mas o resultado que eu quero não tá acontecendo, porque eu ainda estou agindo conforme aquilo que eu vivi lá na minha infância, ainda estou trazendo padrões. E ele me trouxe muita clareza, já consegui já na primeira sessão ressignificar algumas coisas, olhar para isso como realmente algo que não está me agradando, mas que a gente pode sim olhar para isso e mudar esses padrões. E quando chega na fase adulta é tudo muito difícil, é tudo muito perigoso, é tudo. Você não sabe ser adulto. Você cresceu e você não sabe ser adulto. Você não sabe se comportar, você tem medo de pisar em ovos. O que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão pensar? Será que vão me aceitar como eu sou? E você não deveria fazer essas perguntas. Porque se você tivesse autoconfiança, se você tivesse amor próprio, autoestima, você não faria essas perguntas. Porque a pessoa que tem autoestima, que tem autoconfiança, que ama ela mesma, ela sabe que ela pode ser realmente do jeito que ela é, que ela vai atrair as pessoas corretas, ela vai estar no ambiente correto. E não existe daí ambiente correto, você vai poder estar aonde você quiser. Por quê? Porque não é o ambiente, mas é você. É você se sentir confiante.
Outro dia eu estava conversando com um amigo meu e ele falou, cara, parece que quando eu chego nos lugares eu já sinto os olhares, já sinto os pensamentos. E por quê? Porque ele não consegue se validar. Ele está preocupado no que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. Ele precisa da aprovação dos outros porque ele se sente mal também com ele mesmo. E automaticamente parece que sim, você está observando as pessoas e parece que todo mundo está te observando. Mas na verdade, as outras pessoas também estão pensando a mesma coisa que você. Ela está sentada numa mesa ali do lado e pensando, ai, o que será que eles estão pensando de mim? Será que eu estou bonito, bonita? Será que, né, eu tô bem apresentado, apresentada? Será que o meu comportamento é ideal? Eu tenho que sentar direitinho, eu tenho que ficar quietinho aqui? E não, você pode ser você mesmo quando você leva amor para você mesmo. Quando você leva acolhimento para você mesmo. Quando você percebe que não é sua culpa o que aconteceu com você. Não é sua culpa. Quando você percebe que sim, erraram com você. Erraram com você na infância, erraram com você na adolescência, né? Foi repetindo aquilo ali, às vezes até na fase adulta. Mas o que acontece? Você não precisa se culpar por causa disso, porque não é culpa sua. Mas você pode sim, mas é culpa sua sim o que você faz com você a partir de agora. Cada dia você pode criar uma mudança dentro de você. Cada dia você pode levar mais amor, mais acolhimento, mais compreensão para dentro de você, ao invés de se preocupar com o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar, ou até mesmo, como eu disse, o que aconteceu com você. E por isso ser inconsciente, por muitos dos nossos comportamentos, sentimentos, serem inconscientes, é que a gente tem que visitar as nossas crianças. Você tem que visitar a sua criança interior. Porque, como eu disse, muitas vezes ela pode estar gritando aí dentro da sua cabeça. Se isso faz sentido para você, curte esse vídeo, compartilha com quem você acredita que também precisa ouvir isso. Se inscreva no canal, isso é muito importante para mim. E eu tenho certeza que cada passo que você der em direção ao seu passado, olhando de forma de fora, como se você estivesse vendo um filme, e quando você encontrar essa sua criança machucada, quando você levar amor para ela, quando você der a mão para ela, e quando você tirar ela daquela situação, automaticamente você vai se tornar mais forte. E eu vou te dar um exemplo de como isso é poderoso. Eu tenho certeza que você já assistiu algum filme de drama, de ação, seja lá o que for, e você sente aquelas emoções enquanto você está assistindo aquele filme. Você se sente tocado, você se sente com força. Seja lá o tipo de filme que você veja, você sente, você cria aquele sentimento. Se for um filme de terror, você fica com medo. E por aí vai. Por quê? Porque na tua mente aquilo é uma realidade. Então, quando você, mesmo aquilo já tendo passado, quando você vai para aquela criança, vai para aquele adolescente e cuida dele, ele dentro de você se fortalece. Eu te garanto isso. Porque eu ajudo as pessoas a fazerem isso com elas mesmas. Através da PNL, através da hipnose clínica. A PNL é a programação neurolinguística, uma das coisas mais incríveis que eu já estudei na minha vida. Sou formado em neurociência clínica, neurociência comportamental, estudei vários estudos científicos da neurociência na parte de comportamento, e não existe nada mais incrível do que a PNL, a programação neurolinguística e a hipnose, para você conseguir fazer com que as pessoas ressignifiquem momentos. Inclusive, a hipnose clínica, ela é comprovada pela neurociência, de tão poderosa, de tão forte que ela é. Então, são metodologias que ajudam muitas pessoas a ressignificarem a vida delas, a olharem para elas de uma forma diferente, a levar esse amor, essa força que precisa, e às vezes também você daí enfrentar coisas que você precisa enfrentar. Porque a partir do momento que você quebra esse ciclo de dependência emocional, vai ter muitas pessoas, com certeza, que vão achar que você ficou estranho. Essa pessoa está diferente. Eu tive uma paciente minha que o marido dela falava, eu gostava mais de você como você era antes. Claro, ela fazia tudo pro cara. Fazia tudo para todo mundo. Estava disponível para todo mundo. Claro que ele gostava dela mais antes.
Ela falou assim, não, você me ama? Eu sou assim agora. Felizmente eles estão até hoje. E o marido dela aceitou ela como ela é, né? Mesmo com toda essa mudança. Mas sim, essas mudanças vão fazer com que várias pessoas se afastem de você. Só que em contrapartida, muitas pessoas boas vão chegar perto de você. E eu tenho certeza também que você vai achar aquele relacionamento que te ama, que te cuida, que te valoriza por quem você é. E você vai começar a dizer muitos sims para você. Grande beijo, fiquem bem.